Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 7 de junho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o apóstolo Marcos Bezerra, da Igreja Batista Nova Esperança em Nilópolis. A doutora Marluce Neri, a nossa menina da mesa de hoje. O pastor Valdir Miazato, da Igreja Casa da Bênção em Irajá. E o deputado estadual Flávio Bolsonaro, membro da Igreja Batista Itacoruçá. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Mulher completa é só aquela que tem filhos? Nós vamos entrar nessa discussão aqui a partir de uma declaração do presidente da Turquia. Ele disse isso: mulher completa só aquela que tem filhos. Vamos tratar também sobre a questão de muita gente que perde o emprego porque não sabe escrever. Foi feita uma pesquisa e ela descobriu que muitas pessoas têm uma grande dificuldade para escrever e para ler. Alguns influenciados pela falta de leitura e outros influenciados pelas redes sociais. Quem é que nunca escreveu você escrevendo VC? Quem nunca escreveu também escrevendo TB e outras coisas mais, como TMJ? Então, já que você está no clima, hashtag TMJ no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Agora, o que fazer, gente, quando parece que nada daquilo que sonhamos é da vontade de Deus, hein? Como ser feliz sem ter ao menos um pouquinho do que queremos? Como superar o sentimento não tão bom com relação aos sonhos realizados daqueles que nos rodeiam? Os outros têm os seus sonhos realizados e eu não tenho. Agora, como sonhar e realizar? Pastor Valdir Miazato, eu começo ouvindo a sua opinião e saudando. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos da mesa, bom dia a você que está ouvindo mais uma vez, uma alegria estar aqui de novo. Bom, o sonho é algo que a gente a vida inteira vai nutrir, né? E a realização dele é outra coisa, né? Então eu quero citar aqui o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nos sentimos como num sonho, né? Então o sonho é a realização daquelas coisas que a gente quer, mas sonhos eles vão mudando conforme o tempo, e nós devemos colocar, e eu já falei aqui na primeira vez que eu estive, sobre o sonho ser algo que a gente é muito egoísta, e quando a gente para de sonhar o nosso sonho e resolve investir no sonho de outras pessoas, eu disse uma frase, que o nosso sonho está escondido no sonho de alguém, usando a vida de José como exemplo, que ele foi para a cadeia e foi ali decifrando sonhos de pessoas até que ele chegou no governo do Egito, né? Então, eu quero dizer que quando você realiza o sonho de outras pessoas, talvez o seu sonho esteja escondido no sonho delas. E tem coisas que a gente tem que realmente colocar diante do crivo de Deus. Será que o que estamos sonhando é da vontade de Deus ou não? Então é isso que a gente tem que estar sempre colocando em debate na nossa própria vida, né? Doutora Marluce Neri, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, seja bem-vinda. O que fazer quando parece que nada daquilo que sonhamos é da vontade de Deus? Parece que não casa. A pessoa tem um sonho e Deus tem um plano, e os meus sonhos e o plano de Deus, eles não batem. Pelo menos essa é a impressão que o ouvinte nos passa. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. A gente, o tempo inteiro,
a gente entra aí por um comportamento comparativo, né? Não tem como você não ficar se comparando sempre com o outro. Então, com essa rapidez, né, de mídia e rede social, enfim, a própria origem familiar, você se depara o tempo inteiro com comparações. Às vezes você tem sonhos, é bom sonhar, não é de extrema importância você sonhar. Se você deixar de sonhar, você morre, seja em qualquer aspecto, mas nós temos sonhos a curto, a médio e a longo prazo. Então, o que você está fazendo desse sonho para que ele não se realize e não entre na vontade de Deus, né? A gente está falando aqui para cristãos e não cristãos, né, JR? Claro, então, a gente vai entrar aí por um caminho de comparação. Apóstolo Marcos Bezerra, bom dia, querido, seja bem-vindo. Doutora Marluce nos traz essa perspectiva do sonho comparativo, né? Pessoa que compara com o outro. O pastor Valdir Miyazato nos trouxe o sonho escondido no sonho do outro. São perspectivas muito interessantes. Que pensa o senhor, apóstolo? Bom dia, meus amados ouvintes. Esse pessoal maravilhoso da 93, JR, sempre na vanguarda aí, nesse debate. Aí, os meus queridos debatedores. Eu também me sinto um sonhador, né? Eu acho que todos nós temos sonhos que às vezes nem sempre se realizam. E a pergunta aqui é, como fazer isso conciliando com a vontade de Deus, não é isso? E às vezes, quando eles não se realizam, foi porque não era a vontade de Deus. Então, eu deixo aqui aos nossos ouvintes, né, para conciliarmos os nossos sonhos com a vontade de Deus, nós teríamos primeiro que guardar o nosso coração, pois Provérbios 4:23 diz: de tudo que você tem, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes para a vida. Então, quando nós sonhamos o sonho de Deus, os planos de Deus, a glória é dele. Quando realizamos os nossos sonhos, a glória é nossa. E aí precede a soberba que precede a queda. Então, e outra coisa, para conciliar os nossos sonhos com a vontade de Deus, temos que procurar saber qual é a vontade de Deus, né? Discernir e entender a vontade dele através de realizações, de visualizar as revelações de Deus sobre nossas vidas, com discernimento, tá certo? Então, tentar ouvir a voz de Deus e esperar o tempo de Deus para que a sua vontade se cumpra na nossa vida, como diz em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, JR, eu sempre creio e sempre espero que a vontade de Deus ela seja de acordo com os meus sonhos. Mas eu tenho certeza que tudo que vem da vontade de Deus para a minha vida contribui para o meu bem, porque Ele me ama, como ama todos vocês aqui. Então, não tem por que ficar frustrado se um sonho nosso não for realizado, ainda que fazendo a obra dele aqui na terra. Ou ainda, usando a palavra ainda, o sonho não foi realizado ainda. Que dá um gás, né? Olha, pode nunca acontecer, mas que dá um gás, não dá não, gente? Dá. O pastor Valdir, muito bom esse ainda, né? Esse ainda ajuda. Eu falei isso. Falou, só falou. Eu tô pegando o senhor falou. Graças a Deus que eu falei. O pastor Valdir, ele citou, ele já foi logo tirando o Salmo 126 e colocando em pauta aqui, né? Veja bem, quando os egressos do cativeiro lá da Babilônia, quando eles chegaram em Sião, né? Alguém falou assim, o salmista escreveu, eles estão como quem sonha, ou seja, quase que nem acreditando numa coisa que o cativeiro era irreversível, não tinha mais como saírem do cativeiro uma vez lá, e agora eles estavam de novo na terra abençoada, né? Em Sião. Olha que alegria. Então tem momentos da minha vida, JR, que eu fico como quem sonha. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Diga. E vou pedir a ajuda da nossa psicóloga aqui à mesa. Quando eu repeti a palavra que o senhor utilizou, o seu semblante mudou. O senhor parece que tá com um sonho aí, que é uma coisa bonita e especial. Tanto que voltou ao assunto e trouxe para nós todos aqui essa sensação boa, porque
Tem muita coisa. Deputado Flávio Bolsonaro, bom dia. Bem-vindo. O que fazer quando parece que nada daquilo que sonhamos é da vontade de Deus? E ainda, como ser feliz sem ter ao menos um pouquinho do que nós queremos? É o que pergunta o ouvinte. Todos aqui no estúdio, bom dia a todos que nos ouvem. O sonho é o que move o mundo. Né, as pessoas sonharam no passado em voar, né, quando não se imaginava que pudesse existir aviões. As pessoas sonharam em algum momento em chegar a outro planeta. Hoje nós sonhamos até em povoar outros planetas. Então os sonhos que realmente vão movendo os seres humanos e vão quebrando as barreiras do impossível. Né? E pelo menos eu faço esse exercício em casa. Eu acredito muito nisso, né, que Deus tem sempre uma missão para cada um de nós aqui nessa nossa rápida passagem pela vida terrena, e eu peço todos os dias muita sabedoria para que Ele me capacite e capacite a todos que estão próximos a mim, para que possamos fazer a sua vontade da melhor forma possível. E certamente, quando se casa, né, essa vontade nossa com a vontade que imputamos a Deus, é nota 10, para todo mundo. Mas eu acho que essa questão da pontinha de esperança, do ainda não ter se realizado, muitas coisas que nós gostaríamos e entendemos que sejam boas em nossas vidas, é que tem que continuar nos movendo. Então aceitar a nossa realidade e também construir os caminhos para que as escolhas que aparecerão em nossas vidas, nós possamos fazer as escolhas corretas, porque tudo na vida, obviamente, são escolhas, né? Olha, quando a Bíblia nos traz o relato do apóstolo Paulo, dizendo, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Parece uma postura de uma pessoa resignada. Sim. A pessoa diz, olha, o que tiver aí, fartura, beleza, tiver dificuldade, tá tranquilo. Dá até a impressão que é alguém que não sonha, muito embora a realidade de vida do apóstolo Paulo seja uma vida de uma pessoa que sonha, que planeja, que organiza a sua vida de tal forma que a vontade de Deus prevaleça na vida dele. Então parece juntar as duas coisas, né? O sonho de um indivíduo que quer que o evangelho seja anunciado por todo canto, e ao mesmo tempo é a realidade de Deus que quer usar esse indivíduo para que o evangelho seja pregado em todo canto. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa se frustra, é difícil. A menina sonhou em casar e não deu certo. Sim. O rapaz sonhou em estudar e terminar a universidade, não conseguiu, ou mesmo tentou para conseguir o emprego e o emprego não veio. Sonhou com alguma coisa, um projeto ainda que seja ministerial. Lidar com essas coisas que não dão certo para nós e que dão certo para o outro, pega um pouquinho, não pega não, gente? Causa inveja. JR, posso lhe contar resumidamente uma história, rapidamente? Há muitos anos atrás, eu estava indo para um culto no lar. Eu era o pregador da noite no culto de um lar, de uma igreja em que eu era membro. E parei no sinal e do lado do meu carro parou um outro carro. Um carro parecia muito excelente e uma pessoa dentro do carro, o motorista, com um charuto, com um cordão de ouro, ele estava de camiseta, e uma pulseira de ouro, relógio de ouro. E eu estava no meu Corcel 2 velho, esfumaçado, né? Do lado da minha esposa. Eu não suportei aquilo. Eu olhei para minha esposa e falei, olha isso, Márcia, eu estou indo fazer a obra de Deus, e esse sujeito aí, né, ele está indo para alguma balada, e num carro desse, um carro tão simples desse, com problemas, eu indo fazer, como é que pode uma coisa, era para nós estarmos naquele carro e eles aqui. A única coisa, ainda falei para ela assim, a única coisa que eu estou ganhando dele é na questão da esposa, que a esposa dele era muito feia e a minha era muito bonita. A Márcia é muito bonita. Olha onde só vai chegar, hein? Toma cuidado. E aí, eu fui, o sinal abriu, nós fomos, quando cheguei na casa do irmão, que eu comecei a pregar, eu estava um tanto quanto triste com aquela cena. Eu vendo o carro dele, saiu na frente, e quando terminou o culto, o dono da casa me procurou e falou assim, irmão Marcos, Deus tem uma palavra para você, ele me incomodou para falar isso para você. Falei, pode falar. Ele disse, ele manda seu corcel. Ele disse, aquele homem que você viu, ele só tem aquilo, e você me tem, de você cuido eu. Pronto. Forte. Só
A gente sempre atrela os nossos sonhos a realizações materiais, né? Sim. Aí eu tenho um texto aqui para a gente ler, de Eclesiastes, quando Salomão, o homem mais rico que pisou na face da terra, ele diz assim: acumulei para mim prata, ouro, riquezas, sem conta de reis, de províncias, escolhi os melhores cantores, servi-me de imenso, de tudo, de harém e tudo mais, tudo que um ser humano pode sonhar. Aí ele vai falando, cheguei ao governo, aí ele chega no final e fala assim: sabe o que eu descobri de tudo isso? Vaidade. Que tudo isso é vaidade. Né? É coisa que é igual aquela pessoa que vai escalar uma montanha, ele se prepara 6, 7, 8 meses e aí ele vai escalar a montanha, ele sobe, quando ele chega no topo, e agora vamos descer, né? Então nós temos que sempre buscar em Deus uma satisfação. A doutora que está aqui, que é psicóloga, o ser humano, ele sempre atrela a felicidade dele a realizações. Nem sempre essas realizações acontecem. Sem dúvida. Mas os sonhos, eles movem a humanidade. Foi o que o deputado falou, né? Só uma coisa para psicólogo, para não comentar aqui também. Fora aqueles sonhos, né, JR, que a gente não tem controle. Que a gente, o sonho propriamente dito, que a gente não imagina, que passam alguma mensagem para nós enquanto estamos dormindo. Não sei se é alguma ligação. A própria Bíblia diz que sempre tem uma mensagem, né, junto àquilo. E também pode ser interpretado nessa mesa que estamos debatendo aqui, né? Que mensagem tem os sonhos subconscientes que nós temos enquanto dormimos, por exemplo, né? Qual a nossa missão? Tá vendo? Bota toda a responsabilidade. Mas olha só que coisa interessante. O que você acha, doutor? Eu tô ajudando os meninos. Olha só, eu estava colocando aqui, né? Quando a gente começa a analisar as nossas conquistas, né, e realizações, a gente pode exigir muito mais de nós mesmos, né? E assim, a gente pode ter inveja, como o JR estava colocando aqui, e a gente pode ter esse sentimento de comparação do outro, não é? Inveja é até natural. Mas se você está obcecado, né, nos seus próprios defeitos, você nunca vai conseguir ver com seus próprios olhos. Então você está sempre nesse comportamento comparativo. Nós temos sonhos, eu estava dizendo aqui no início, curto, né, médio e longo prazo. E esses sonhos, eles são motivados por quê? A grande coisa aqui que a gente pode estar conversando é sobre a motivação. Se a minha motivação é sempre por competição com outro, eu tenho um pai que ele é repressor, autoritário, eu preciso superá-lo, ou qualquer pessoa assim que você tenha simbolicamente ou dentro da sua família que você precisa superar, ou você está tendo uma motivação por realização, não é? Então as motivações, elas são diferentes, ambas elas chegam a algum lugar, mas quando você fica obcecado em realizar um sonho, que às vezes eu coloquei aqui, nós temos defeitos e temos limitações. Alguém falou aí de resignado, o JR estava falando. Paulo era resignado ou ele era maduro? Eu acredito que ele já tivesse uma maturidade espiritual, né? Que parece uma resignação. Não é? Hoje, com a idade que eu acredito que eu tenha menos interesse em algumas atividades do que antes, entendeu? Então a vida, ela vai ser sempre assim. A questão é você não focar nas suas limitações e olhar para o outro com uma lente de aumento, como se só o outro tivesse potencial e você não. Duas coisas importantes. Primeiro, Marlúcia é a mais nova da mesa aqui. Entendeu? Se ela está dizendo isso, você tem duas opções. Você pode pensar o seguinte: ela exagerou. Porque é mãe. Então tá bom, então tá resolvido. Que de nós todos aqui, o Flávio é o mais velho, né? Vamos só para registrar isso aqui. Não é isso? Agora, muita gente aqui no nosso WhatsApp, e essa é uma outra linha. Curiosamente, os sonhos de quem está compartilhando comigo aqui no 96803-8319, em sua maior parte, as pessoas estão dizendo que o sonho é relacional, é o sonho do casamento. Alguns o sonho de restaurar o casamento. Tem viúva dizendo que o sonho é ser feliz num relacionamento, num novo relacionamento. Então parece que esse valor casamento, valor relacionamento, ele está ganhando uma dimensão diferente. A impressão que dá é que durante um tempo o sonho era ter alguma coisa, fazer alguma coisa, ir para algum lugar, e a realidade hoje é tão difícil para a maioria que alguns estão sonhando com aquilo que para muitas pessoas era o básico. Sim. E qual era o básico? Era casar, ser feliz, etc, etc. Mas parece que isso tem se tornado tão raro e tão difícil de ser alcançado plenamente,
que se tornou um sonho. Eu faço um paralelo aí também com a Diga aí, política, Flávio. né? Hoje o sonho do cidadão, né, é encontrar políticos que não simplesmente não roubem, por exemplo. Coisas básicas que tinham que ser as premissas de uma função como essa na sociedade, mas que acabam se tornando virtudes, porque a realidade está sendo tão dura. E assim, graças a Deus a gente chega nesse nível, acho que de amadurecimento político, inclusive, de levarmos isso em consideração na hora de escolher os representantes. Então, eu acho que é um processo sempre de amadurecimento, né? E a nossa realidade, o nosso dia a dia acaba nos mostrando como nós podemos sonhar, né, com coisas mais básicas do que nós imaginávamos, né? E política está associada também, né? Essa coisa relacional, né? O político e o povo, né? E essa coisa toda. Agora, a gente tem uma palavrinha aí que a gente sempre usa, que é a idealização, né? Então, a respeito do casamento, a gente tem que entender que idealizar o outro é uma mentira, ou seja, não é uma atitude realista que você considere o casamento do outro uma perfeição. Então, assim, eu preciso casar porque olha como é que a minha mãe viveu. E eu acho que é saudável pensar assim. Agora, que isso não entre numa referência de idealização. Eu idealizo o outro e é uma mentira, né? A outra coisa é que entender que o outro muitas vezes paga um preço alto por isso, né? Seja no ministério, seja na política, seja líderes, né? De alguma forma, dentro do próprio casamento, às vezes você tem um casamento que meio disfuncional, não é? Que você precisa ter fazer um pouco mais de esforço para poder entender o marido ou a esposa, né? E é por aí. Pra gente só começar. As pessoas querem sonhar, mas voltando ao que o JR falou a respeito do sonho relacional, as pessoas estão descobrindo cada vez mais que não adianta você ter bens se não tiver com quem compartilhar, né? E uma outra coisa importante que a senhora falou, a gente que passou, atende muita gente, problema com crise no casamento, eu caso para alguém me fazer feliz. E o certo seria, eu caso para fazer alguém feliz. Que se a pessoa for feliz, ela me fará feliz, né? Então a própria Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. O casamento é bom. Sim. O JR, o sonho, ele é algo assim precioso, é de Deus para as nossas vidas, porque eu estou com 60 anos, eu não posso parar de sonhar, certo? Então eu estou sempre falando para minha esposa, eu tenho sonho. Estou sempre falando para a minha igreja, eu tenho sonho. Eu estou sempre falando para os meus filhos, eu tenho sonho. Agora, é claro que eu tenho consciência que há sonhos que é verdadeiramente um sonho, né? Não vai chegar nunca. O Flamengo ganhar do Vasco esse ano, não tem como. Mas eu creio. Desculpa interromper o senhor, mas vai ter sonho que o senhor não vai realizar. Sim. Mas alguém vai realizar. Eu espero que os meus filhos realizem. Eu estou lembrando de uma frase que é mundialmente conhecida: I have a dream. Eu tenho um sonho. Essa frase transcendeu a vida de Martin Luther King. E hoje o mundo inteiro está vendo isso. E é curiosíssima essa história do Martin Luther King, porque alguém sonhou primeiro. Alguém sonhou antes dele. É isso aí. Quem não conhece a história, dá até a impressão que ele que foi o cara que bolou o negócio. Olha, eu vou fazer o negócio aqui e vai dar certo. Quer dizer, ele foi parte de um processo que tem um monte de gente antes. Ele foi desafiado, por exemplo, a abrir a igreja dele para reunir as pessoas. Ele pediu um tempo para pensar. Entendeu? Porque ele estava assustado. Porque não era uma coisa simples. Era uma reunião para dizer, olha, não vamos pegar o ônibus mais. Por quê? Porque uma senhora chamada Rosa Parks, ela entrou no ônibus, sentou-se num lugar normal e o motorista pediu que ela, como negra, ficasse de pé para que um branco se assentasse. Um processo que não acabou ainda na JR. E existiam lugares específicos para brancos e negros. Ela estava sentada no lugar de negros. Ela disse, eu não vou. Então você vai ser presa, que seja. E ela foi presa. E o processo se desenvolveu. Então, na esteira dessa história toda, aparece alguém que alguém sonhou o sonho dele antes dele mesmo sonhar. Então, tem uma coisa interessante, é que a gente às vezes quer ter a primazia do sonho. Não, eu só quero sonhar sonho meu. Se o sonho não for meu, eu não sonho. Às vezes, Deus dá a outros algum sonho para que eu possa sonhar o sonho do outro, realizar aquilo e dividir a glória. Não é com outro, não, é com Deus, porque o autor desse processo todo foi o Senhor. Bom, que Deus nos ajude e aplique ao nosso coração a sua palavra. A rádio que conquistou o meu coração.
Agora nós vamos ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores de hoje sobre o pedido de prisão que foi feito com relação ao Renan Calheiros, ao Eduardo Cunha, ao José Sarney e ao Romero Jucá. E eu vou pedir à nossa equipe de jornalismo para acompanhar, para saber se houve algum avanço nessa linha aí. O quê? O que foi? Hein? Perdão, tá o microfone. É o sonho de muita gente, pois né? É. Ver os políticos corruptos presos aí pelos crimes que cometeram. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui o nosso time aqui para poder informar e até ter aqui a opinião dos nossos debatedores também. Agora, o presidente da Turquia, olha aí, Recep Tayyip Erdogan. Se não for isso, não tem problema nenhum, vai fazer a menor diferença na nossa vida. Gerou polêmica ao dizer que mulheres sem filhos, elas são incompletas e deficientes. As declarações foram feitas diante de uma multidão de apoiadores, durante um comício organizado pela Associação de Democracia e Mulheres da Turquia, em Istambul. Segundo Erdogan, as mulheres devem ter pelo menos 3 filhos. Uma mulher que nega ser mãe, que se recusa a cuidar da casa, ela é incompleta e deficiente, disse ele, pai de 4 filhos. O presidente turco defendeu o direito das mulheres a ter carreiras profissionais bem-sucedidas, mas destacou que isso não pode ser um obstáculo para a maternidade. No início da semana, ele pediu aos muçulmanos que abandonem métodos contraceptivos e tenham mais filhos. Essa afirmação gerou críticas entre as próprias turcas. E você, concorda ou discorda do presidente da Turquia? O pedido por mais filhos seria uma estratégia muçulmana para conquistar o mundo? Tem 2 vertentes aí, eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores, o apóstolo Marcos Bezerra, a doutora Marluce Neri, o pastor Valdir Miyazato e o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Olha, eu só para iniciar e dando o pontapé inicial, eu vou tentar repetir o nome dele aqui, Recep Tayyip Erdogan. É ele mesmo. Tem certamente aqui um viés um tanto quanto perigoso, eu acho, de incentivar um crescimento de um determinado segmento, a gente não sabe com quais objetivos. Há uma projeção aí na Europa, por exemplo, que muitos muçulmanos, né, uma fração deles fala abertamente em aumentar as suas forças para chegarem a dominar a Europa num futuro bastante próximo. Só que essa questão de filho, nós temos que olhar do aspecto do indivíduo. Os filhos é uma coisa assim tão fácil de fazer, mas tão difícil de lapidar e de criar. Eu falo que me transformei muito depois que fui pai, tenho 2 filhas, uma de 4, uma de 2 anos, um beijo para os amores da minha vida aqui, a Carolina e a Luísa. Mas é uma decisão que é muito importante, né? Que Deus realmente tem que nos orientar nisso. Então, o planejamento familiar, né? Os filhos virem ao mundo de uma forma programada, dentro da realidade de cada família, buscando sempre ter uma estrutura básica mínima que garanta que essa criança, né, cresça dentro aí do mínimo de cidadania, enfim. É uma decisão, como eu falei, é da família. Não pode caber a um chefe de Estado, a um líder religioso incentivar ou desincentivar dessa forma. Porque ele tá, eu acho que, do meu ponto de vista, sendo até egoísta, querendo impor aí a sua vontade ou o seu plano metafísico, que nós não sabemos qual é, sobre a realidade de cada indivíduo, de cada família. Além do mais, ele chama a mulher aqui, que não tem filho, de incompleta e deficiente, né? Que já tá errado aí, porque... E a mulher estéril? E aquela que tem algum tipo de disfunção, né? No seu ventre, no seu organismo, que não vai poder gerar esses filhos, né? E eu acredito assim, mulheres que não têm filhos, elas também podem ser felizes, elas podem ser produtivas dentro da sociedade, elas geram filhos espirituais, né? Elas têm filhos que não são biológicos, né? Tem os sobrinhos que elas podem também ser bastante saudáveis. Marlúcia, é quase um constrangimento das mulheres para que elas tenham filho, é um negócio absurdo. Existem mulheres que são estéreis, né? Nós sabemos que quando vem da boca de um muçulmano, né? Não é que eu tenha nenhum desrespeito para com eles, mas nós sabemos que esse discurso ele tem um fundo político e um fundo bélico. Isso. A gente sabe disso, né? O número de filhos é para poder ter um exército numeroso. Sim, há uma guerra chamada Guerra da Barriga hoje na Europa. A jihad, né? Ok. Então, essa é uma das metas do muçulmano. E ele, como o Erdogan, como ele é,
Então, realmente, nós tivemos um tempo desse aí na Turquia, foi uma multidão de gente, de crianças, né, muitos filhos, né, chama atenção, salta aos olhos, porque eles têm esse projeto, né, de realmente dominar o mundo através da fé deles. Ok. Mas nós sabemos também, né, que as palavras dele ofendem, né, a nossa sociedade, porque, né, como disse a nossa querida doutora Marluce, né, só porque a mulher não tem filho, ela é incompleta, ela é defeituosa. A Bíblia fala de algumas mulheres que eram estéreis, como Sara, como Raquel, Ana. Foram mulheres que, no contexto da vida delas, como família, eles choraram muito, elas espernearam, né? Pediram a Deus filhos, elas queriam filhos, né? E tinham sonhos, né? Sim, era um sonho, né? Elas tinham um sonho, claro, imagina uma mulher. E hoje também, todas as mulheres sonham em ter filhos, né? Então, usar a expressão, pelo fato de como alguma disfunção, né, organal da pessoa, você falar que ela é imperfeita ou é muito duro, é muito forte. Pode ser que tenha aqui, né? Existam aqui alguns ingredientes importantes para a gente avaliar. Por exemplo, um decréscimo no número de filhos. O caso da China. Tá certo? Ele observou, tem um viés de queda ali, tá vendo que tem uma inclinação para a queda, enfim, de alguma forma ele chega e traz uma palavra como essa. Segunda coisa é que lá a educação é gratuita até uma certa idade. Quer dizer, todo o ensino, com exceção da universidade, até que nos provem o oposto aqui, a informação da nossa equipe é exatamente essa. A saúde, ela tem uma responsabilidade e ele se responsabiliza, ou seja, existem alguns ingredientes, se fosse para nós aqui, seria o caos. Porque enquanto nós estamos pensando que o número de filhos tem uma dificuldade para administrar isso por conta do custo, talvez não exista esse mesmo nível de dificuldade naquele ambiente. Isso fora o aspecto religioso. Mas parece que o que está em jogo... Uma coisa casada já faz exatamente para incentivar com esse plano político. Sim, né? Exatamente. Agora parece também o que está em perspectiva é uma diminuição da mulher. É como se ela fosse apenas a barriga, tá certo? Se ela não gerar filhos, ela não presta. O que faz com ela então? Joga fora? Que tipo de atitude é essa que está sendo projetada? E que tipo de interpretação se faz numa perspectiva religiosa de uma mulher que não pode ter filhos? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto que confronta esse tipo de perspectiva religiosa que aqui está? Bom, o apóstolo já falou aqui a respeito do grande drama das mulheres bíblicas, de não ter filhos, né? Mas eu tenho a impressão que esse presidente aqui, pelo que o texto que nós recebemos aqui diz, tem um abre aspas aqui, uma mulher que se nega a ser mãe. Então, talvez não esteja contido aí as pessoas, as mulheres estéreis, as doentes. Acho que abortam, né? Mas é realmente o pano político aí de querer realmente popular o local, haver um crescimento demográfico mesmo. Né? E eu me lembrei de quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, que eu sou recém-chegado, não tem nem 2 anos que eu moro aqui, e eu vim para pastorear no Rio, pastorei em São Paulo, em Brasília. E aí, conversando com o motorista do carro que estava me levando nos lugares, aí a gente estava comentando a respeito da gravidez na adolescência, que é muito frequente aqui no estado. Né? E aí eu perguntei por que o governo não tem um plano, um projeto, né, para ajudar essas meninas a não engravidar. Eu tenho uma lei sobre isso, que o Estado não compra. Lei. Ok. Aí ele falou assim, pastor, elas querem ter filhos. Por quê? Porque eles estão morrendo de fome e um filho é uma luz no fim do túnel, porque vai ter uma bolsa, vai ter uma ajuda do governo e não sei o quê. Ou então ela é engravida de alguém que é chefe do não sei da conta no morro, que vai sustentar. Então, a miséria produzindo mais problema. Então, aí no caso daqui, né? As pessoas tendo filhos para poder se sustentar. E lá, eles querendo o presidente do país, não, vocês precisam ter filhos, porque a gente precisa ter mais turcos, né? Porque o mundo precisa ser turco, né? Para não falar muçulmano, entendeu? Essa relação... Aqui também tem um viés político, né? O incentivo a ter filhos é para manter mais pessoas dependentes do Estado e, obviamente, lá na frente, com o título de eleitor, sustentar esse plano de poder, né? Principalmente da esquerda que está aí,
eternamente, né? É bom. Ouvinte nossa aqui no WhatsApp dizendo, JR, eu concordo com ele em parte. Eu sempre quis ser mãe. Desde os 12 anos eu sonhava com meu bebê. Mas tem mulheres que nunca deveriam ser mães. Estou falando por mim. Eu me sentia incompleta sem filho. Ou seja, parte da pessoa, né? Do ponto de vista dela, é fato que a mulher se sente incompleta. Não são todas. Né? Numa perspectiva generalizada aqui, quer dizer, não vou dizer que não tem nenhuma ideia de porcentagem para dizer quantas mulheres se sentiriam incompletas se não tivessem filhos, mas que existe uma busca por ter filhos, seja no aspecto natural, seja no aspecto da adoção ou mesmo quando cuida. Sem dúvida. Do sobrinho, não é isso, Marluce? Isso faz parte, né, dessa origem familiar, você repete, né, e é bíblico, gente, não adianta, você não vai fugir daquilo que Deus criou. Deus não criou você para ficar só, né? Vamos se multiplicar, né? Vamos formar uma família e tal. Embora tenham pessoas e mães, como ela bem colocou, que não tenham essa vocação, não é? E trato infelizmente, de algumas que tiram esses filhos porque elas não conseguem ser mães. Né? Olha, apóstolo, o texto do Salmo 127, que é muito conhecido, o pastor trouxe o 126, não é isso? O 127 diz, herança do Senhor são os filhos. Então, essa é uma frase. Eles serão como ramos de oliveira. O fruto do ventre, o seu galardão. Quer dizer, filho é galardão. Como, aí vem a frase, que aí para vocês analisarem do contexto lá e trazer para os nossos dias, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como aplicar esse texto para o dia de hoje? O que significa? O meu pai me disse uma frase. Eu sou o irmão mais velho de uma família de 9 irmãos, né? E eu não tenho filhos, porque minha esposa está no tratamento, aquela coisa toda. Aí meu pai falou assim, filho, você precisa ter filho, porque quando você ficar velho tem alguém para cuidar de você. Olha, eu sou... Os filhos vão mais longe do que a gente já foi, mais rápido, por isso que são flechas, né? Que flecha é um instrumento para atingir lá longe, né? Então o filho vai fazer com que o nosso sonho seja realizado lá na frente. Eu sou de uma família de 12. Olha, né? Nós éramos discípulos, nós damos uns 12 discípulos do meu pai. Né? Então, ele levou a sério a questão, a vocação de ter filhos, eles levaram a sério, meu pai e minha mãe, 12 irmãos, eu era do meio. E o sentimento que você falou aí agora, citando o Salmo 127, a palavra de Deus também diz que os nossos filhos serão como os ramos de oliveira em volta da nossa mesa, né? Ou seja, de sustento, de ter para dar, de eles comerem, de eles se alegrarem. E eu acho, assim, eu tenho certeza, o JR, que a felicidade de um lar, claro, ela se completa quando o filho vem, tá certo? Quando eu recebi a notícia que a Márcia ia ser mãe, a minha felicidade dobrou. Os meus sonhos se quadruplicaram e foram assim, né, para reformar a casa e arrumar tudo isso. Então, eu creio que se você estiver falando da fala do presidente da Turquia e ouvir essa mãe que falou aí que tinha 13 anos, tinha um sonho. 12 anos tinha um sonho de ser mãe, e ela não foi mãe. Eu não sei se ela é mãe. Ouvinte, você já é mãe, ouvinte? Né? Ela vai responder pra gente aqui. Então, assim, falaram aqui que o filho é uma questão individual, né? É isso? De família, né? De família. Não pode ser uma ordem do presidente, não pode ser uma ordem do mandatário de uma nação, né? Uma escolha... Nem de um líder religioso. Nem de um líder religioso. Olha, esse papo de filho tá tão legal aqui, realmente é tão bom. A Bíblia diz que é tão bom que eu tô pensando em ter um terceiro já, minha esposa estiver me ouvindo aí. É uma decisão, foi uma decisão minha e da Márcia. Foi uma decisão da Marluce e do seu esposo, do pastor Valdir, do Flávio, não é isso? Olha, gente, a gente pode reparar o seguinte, quando você é casado, você tem essa relação conjugal, é uma coisa. Quando você tem filho, não tem jeito. Você vai amadurecer. Por isso que a gente tem essa relação parental, né? Que é a de pai. Então você muda, você amplia a sua visão de mundo, você amplia, você retira, né? Consegue mudar seus comportamentos de meio adolescidos, né? Arrisca-se menos, inclusive. Né? Exato, né? Eu acho que faz parte, filho faz parte. Muito bem, agora quando você tem os filhos e você não os educa adequadamente, por exemplo, quanto à questão da formação mesmo, né? Leitura, dizem, por exemplo, que pais que leem produzem filhos que leem também, né?
E quando o filho vê que o pai não lê, e o pai diz, você tem que ler, o filho olha para o pai e diz, você tem que ir para a escola, mas o próprio pai não foi, cria-se algumas dificuldades que muitas vezes se revelam no mercado de trabalho. Olha, só para responder a nosso ouvinte, já teve filho sim, já tem um meninão lá de 5 anos, parabéns. Um abraço para ele aqui. Bom, a falta de leitura e a internet estão atrapalhando a vida de muita gente. Os testes ortográficos e as redações estão reprovando muitos estudantes em seleções de estágios, o que impede uma futura contratação. É uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios. 2 vilões foram destacados. 32,75% disseram: as pessoas têm preguiça de ler. 28,88% alegaram terem se acostumado com o português abreviado nas redes sociais. Eu exemplifiquei, né? VC, TB, TMJ, SQN. Você acredita que em seleções como essa, o cristão pode ter uma vantagem sobre os outros candidatos pelo fato de ler a Bíblia regularmente? Na sua opinião, os estudos bíblicos dominicais incentivam a leitura, o desenvolvimento de um pensamento crítico e até uma escrita melhor? Você é um frequentador assíduo dos estudos bíblicos de sua igreja? Perguntamos aqui aos nossos queridos ouvintes participando conosco pelo 968038319, é o nosso WhatsApp, ou ligando 24610093, no nosso site, no nosso e-mail. Sempre muito bom ter a opinião dos nossos queridos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores. E aí? JR. Sim, querido. Eu sempre tive curiosidade, como é o seu nome? Meu nome é Averaldo. Averaldo? Com H. Por que JR? Júnior. Júnior. Averaldo Júnior. Não tem nada a ver com a internet. Não tem nada a ver com a internet. É porque quando eu iniciei em rádio, Marluce naquela época aí já ia pra igreja, mas era da Liga Juvenil, entendeu? Ia no colo, porque é muito jovem. Tá vendo, né? Marluce é muito jovem. O Flávio então nem se fala, entendeu? O Flávio já estava na política naquela época. Então aí o nome escolhido para entrar no rádio foi Júnior. Foi Júnior. Sim. E depois, porque já havia um grande comunicador com este nome, Juninho, aí nós precisamos reinventar. E quem reinventou foi quem escolheu Averaldo. Então, o meu pai foi quem deu o meu nome, que é o nome dele, e depois ele inventou o JR. Foi tão assim, não tem nenhum trauma, não tem nenhum drama. É uma benção. É legal. É isso aí. Júnior. Não é bullying. É o Júnior. Não, fica à vontade. Olha, tá respondido, Apolo? Ficou mais em paz? Hein? Tá bom. Eu acredito que... Por favor, vai lá, Apolo, depois eu vou. Então, como pastor e como frequentador assíduo da escola dominical que sou e fui, né? Claro, JR, que a Bíblia é uma excelente fonte, né, de treinamento, de ensinamento, de adestramento, né, para um grande entendimento de escrever e ler. Agora, eu não posso atribuir só a escola dominical ou a leitura sistemática da Bíblia como um fator predominante que me deixa alfabetizado e capaz de competir no mercado de trabalho, tá? Até porque eu tenho a Bíblia como minha fonte de inspiração, né, da minha vida. Os textos que eu leio não é para me aprender, não é para me exercitar a leitura, o hábito da leitura. Ajuda, pastor? Ajuda, mas não é. Não é para isso, mas a dúvida considerando que as pessoas leem pouco, será que o cristão ele lê mais porque ele lê a Bíblia? Ou ele não lê nada? Nem sempre, JR. Nem sempre. Eu acho, olha só. Dá uma olhada séria. Não, sabe que eu tô pensando aqui, eu peguei alguns casos interessantes de crianças que a mãe vinha reclamar porque não estava se acostumando com o sistema escolar, e aí a gente fazia uma investigação. Você sabe que elas enxergavam mal? E aí elas não conseguiam ler. Não conseguiam ler bem, e isso foi se estendendo ali para a adolescência, né? Que é essa fase mais difícil. Mas, de fato, concordo que os nossos jovens estão lendo menos, estão
estão escrevendo é pior ainda. Isso aí é estatística, né? A gente tem reunião de pais, né, dentro de colégios e tudo mais, e a gente constata isso, tanto em colégios particulares quanto em colégios municipais, tá? A cultura, né, não sei se posso dizer estadual. isso, facebookiana, né, ela encurtou a leitura, porque essas coisas se resumem em muitas poucas frases. São 140 caracteres no Twitter e não sei o quê, e que eu quero ser entendido sem falar muito. E o interesse e as coisas prontas. A internet tem negócio pronto. Eu quero saber quantos habitantes tem na Austrália. Você vai lá, tá tudo pronto. Você não lê. Então, Google, né? isso vai acabando engessando a mente do jovem. Acho que a pessoa está raciocinando menos, pastor? Sem dúvida. Eu acho raciocinando menos? Eu acho que sim, porque tá tudo pronto. Está mais raso. Investiga menos. Mas não é né? só isso, Damião. Para que aprender a tabuada se eu tenho a máquina? Eu vou chegar nisso aqui que o apóstolo estava dizendo por testemunho ocular do que eu vou falar. Eu acredito muito que os exemplos arrastam. E um grande legado ruim do governo do PT tem sido esse na educação, por exemplo, onde os próprios líderes dizem e se orgulham de falar errado, querer inclusive colocar no currículo escolar essa linguagem mais informal, o que, além de uma vergonha, é um atentado contra a nossa própria história, a nossa língua, as origens das nossas palavras, isso tudo que há algumas décadas, eu, apesar de ter 35 anos, JR, ainda peguei um pouquinho disso no colégio, estudar o latim, né, por exemplo, algo tão perdido, e o próprio governo querer impor esse tipo de grade curricular é algo bastante nocivo. Então o mau exemplo, no meu ponto de vista, vem de cima, e aconteceu com a gente aqui em Magalhães Bastos, lembro como se fosse ontem, muito rapidamente, estava num sinal de trânsito, fazendo uma panfletagem na época de campanha, de repente nós somos cercados ali por um grupo de adolescentes vindos de uma escola pública, ali em torno de 15 anos de idade, mais ou menos, e debatendo com a gente alguns assuntos de forma bastante rasa política, que ele ouve o professor doutriná-lo ideologicamente em sala de aula, acredita naquilo e vai pra rua com pedra na mão, acreditando que tá falando a verdade, mas e aí rapidamente nós fomos cercados ali em 5 minutos daquelas acusações. Aí o Jair Bolsonaro foi que virou pra uma das meninas e falou: quanto é 7 vezes 8? Ela ficou muda, ela não sabia responder quanto era 7 vezes 8. E aí eu comecei a estudar mais um pouquinho. Como o ensino básico é competência do município, hoje, nas escolas municipais do Rio de Janeiro, é proibida a tabuada. Porque entendem que é um método impositivo, né, que a criança tem que aprender de uma forma natural, sem traumas. Olha só olha o perigo, as gerações que nós estamos aí encaminhando de analfabetos funcionais, que precisam de uma calculadora no celular para fazer uma conta simples de matemática. Isso tem que mudar. Eu tô aqui me lembrando, o senhor falou da tabuada, eu lembrei da tabela periódica. Tabela periódica. Eu vou fazer aqui a pesquisa para ver se vocês sabem. Vou dar uns símbolos aqui para ver se eu pego o símbolo e pergunto a vocês. Caligrafia ou caligrafia, mas caligrafia, a pessoa tem que ter, pelo menos o aluno tem que ter uma letra que dê para você entender o que está escrevendo. Você colocou a mão como se em algum tempo da vida existisse um caderno que as pessoas eram obrigadas a escrever. A copiar direitinho. Você fez com a mão isso? Letra. É isso? É porque é um exercício, né? De tempo, de determinação, Olha, um ouvinte nosso dizendo o seguinte: a leitura bíblica enriqueceu e muito meu vocabulário. Porque você aprende, porque quem lê, né? E quem lê a Bíblia já traz, né? Em tantas concupiscências deste mundo. O que é isso, cara? Não sei. O que é, eu não sei, mas que tem. Iniquidade. Né? O cara diz aqui, por exemplo, ele fala que motivou a adquirir o hábito da leitura. Eu vi uma vez uma pesquisa, já tem um tempinho, de que existe uma forte influência daqueles que leem a Bíblia, né? No hábito da leitura. As pessoas adquirem um hábito porque adquirem o hábito de ler a Bíblia. Já ouvi várias histórias de pessoas que aprenderam a ler porque queriam ler a Bíblia. E aprenderam a ler na Bíblia. A minha avó, eu sou descendente de japonês, mas misturado com brasileiro. Então tem Eisei, Nisei e não sei, que sou eu, né? E a minha avó, por parte da ramificação brasileira da família,
Ela era analfabeta e ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E os hinos da harpa, atenção os irmãos da Assembleia de Deus aí, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E ela me ensinou, quando eu era pequenininho, a ler lendo a Bíblia. Olha aqui, outro ouvinte, com certeza a Bíblia incentiva o hábito da leitura e quando buscamos na internet o significado de palavras que encontramos na Bíblia, isso nos enriquece ainda mais, e ajuda no nosso aprendizado. Compartilha aqui um ouvinte trazendo a sua opinião sobre esse assunto. O ouvinte dizendo, eu acho que estão lendo mais, só que é tudo superficial. E JR, ficou muito mais bonito o seu nome assim. Obrigado, ouvinte. Graças ao apóstolo, já estou sofrendo aqui alguns abraços carinhosos dos nossos ouvintes aqui. Mas eu gosto muito do meu nome. Isso não pega. Quando você gosta, não pega. Se não gosta, pega, né? O programa Averaldo. Ia ficar bom, hein? Averaldo Show. Averaldo Show. Olha aí. Averaldo com você. Coisa maravilhosa. Em frente a frente com Averaldo. Paredão do Averaldo, hein? Bom, enfim, vamos voltar aqui ao tema que vocês estão me tirando do assunto. Deixa eu falar algo. As igrejas também, elas começaram a abreviar com as caixinhas de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? Não. Lembra. Não sei do que se trata. Lembra assim, texto áureo. Você decorava apenas um textinho. Um na escola dominical, naquele versículo. Era o começo de uma abreviação. Mas nós todos, olha, como é que pega aí um grupo de jovens aí de uma igreja, qualquer igreja, vamos lá, Malúcio, o grupo de jovens da sua igreja, qual é a sigla? Peraí, do grupo de jovens da sua igreja, como é que é a sigla? Peraí. Tá indo. União... Não, a sigla. UPA... UPM. Ok. Você sabe o que é UPA, pastor apóstolo? UPA é o 24 horas, né? O negócio de. Não. No caso dela. Então, veja bem, como é que chama lá, pastor? O grupo de jovens lá da sua igreja? Só a sigla. Radicais, JR. Aí, já gostei, hein? Esse grupo é bom, hein? Gostei desse grupo, hein? Nós estamos acostumados no nosso meio a ter um monte de sigla, só entende quem está inserido. Se a pessoa não estiver inserida, até de certa forma, tem que saber. Isso ajuda para atrair os que estão do lado de fora? Venha para o Parararará. O que é esse parararará aqui? Que eu não sei do que se trata. Mas quando você às vezes tem uma linguagem, isso vale até para uma questão evangelística aí, para ter a nossa opinião. Aqui o ouvinte dizendo: JR, meu marido lê muito a Bíblia, porém ele não escreve e nem lê direito. O que será que falta? Falta uma passagem, falta hein? Copiar. Copiar ajuda? Sim, ajuda. Olha, aqui ouvinte dizendo: JR, meu vocabulário também foi enriquecido com a leitura, assim como esse ouvinte mandou a mensagem agora. Eu abreviei aqui o TBM para escrever rápido e VC pode ler minha mensagem com G ponto no G. Eu usei muito caderno de caligrafia na 2ª série antiga. Minha letra HJ é linda. Se eu começar a ler, o WhatsApp, porque eu leio o WhatsApp o tempo inteiro aqui. Se eu começar a ler o WhatsApp como ele está escrito, entendeu? As pessoas, será que vão entender? É curioso isso, né? JR, precisa de um básico, de uma alfabetização básica, entendeu? É ali que começa. A criança tem essa mente, assim, essa tábua rasa que a gente chama, e ela precisa dessas informações e de leitura constante para poder ter um aprendizado saudável para o futuro. Apesar das pessoas lerem pouco hoje ainda, mas eu acho que elas leem muito mais do que liam na época que eu me converti, quando eu tinha 16 anos, que já faz um bom tempo, né? Há 30 anos atrás. Então, eu acho que o que acontece? Eu acho que as pessoas leem mais hoje, mas ainda tem preguiça de ler. Somos muito mais acesso, né, a livro. Ouvinte dizendo: na escola que meu filho estudou, JR, era uma escola particular. Quando eu percebi que a letra dele estava feia, eu levei um caderno de caligrafia para a escola. A professora falou que estava proibido o caderno de caligrafia. É um absurdo. Gerava constrangimento para o aluno. Mas proibido. O JR, eu digo mais, eu vou além. Hoje as escolas, principalmente no ensino médio, elas não estão formando mais estudantes, estão formando militantes. Né? Tamanha a doutrinação ideológica em sala de aula. Então, a prioridade hoje parece que não é essa, formar esses princípios básicos que vão ajudar a pessoa na sua vida para frente, matemática, física, português. Então, você quer dizer que o papel do professor, que hoje que é chamado de educador, não está educando mais nada. Não é educador, ele tem que ensinar. O que você acha da aprovação automática?
É uma coisa de doido. Outro ouvinte, olha, tenho por costume anotar as pregações nos cultos e também não gosto de abreviar as palavras mesmo no WhatsApp. Não abreviou nada. Rapaz. É o único ouvinte até agora que eu me lembro aqui que não abreviou ND. Bom, nós temos aqui uma constatação. Ler a Bíblia é uma bênção, é um privilégio grande, nos edifica espiritualmente e também nos ajuda. Vejam, pessoas estão perdendo a possibilidade do estágio, portanto não entrando no mercado de trabalho por conta disso, porque não sabem ler e não sabem escrever. Então a leitura bíblica, ela vai nos ajudar. A escola bíblica, ou é dominical, semanal, seja ela do modelo que for na sua igreja, célula, etc, ela vai nos ajudar a entender isso aí e aprender um pouco mais, né? Algumas escolas, o quê? Olha, Marluce, você trouxe um dado histórico aqui, apesar de muito Eu fazia as caligrafias para minha professora. Porque agora você tem tudo feitinho. Não ia falar da sua letra. Você achou que eu ia falar da sua letra? Consciência pesada é fogo. Nem pensei na sua letra aqui. Você se entregou. Algumas escolas, olha, foi proibido o caderno de caligrafia, depende da perspectiva pedagógica, e para algumas escolas é o sinônimo de castigo. Agora, isso tudo que eu falei, vê se está escrito aqui. Tá bonitinho. Então, ela escreve muito bem, não sei nem por que ela tocou nesse assunto. Deve ser a mãe dela que deve ter ligado para ela aqui ou mandado um WhatsApp. Quando a gente vai desenvolvendo isso, vai aprender mais. Agora, não pode proibir determinadas coisas que foram úteis no passado, só porque, a não ser que fosse encarado como um castigo. Aí, né, Marluce? Exatamente. Aí é outra coisa, né? Punição é uma coisa, né? A educação prazerosa, não é fazer caligrafia no nosso tempo. Eu passo caligrafia para as minhas filhas. Abafa o caso. Como não tinha já caligrafia, minha filha tem 15 anos, eu fazia caligrafia em casa, né? Até porque eu tenho uma letra bem visível, né? Bem legível, desculpa. E ela não tinha. Eu falei visível, é legível, desculpa. A minha é bem visível. Ou a legível. Legível, desculpe. Né? Legível. Então a gente pode passar em casa, né? As papelarias ainda vendem esse tipo de caligrafia, inclusive com gravuras, né? No caso. Muito bem. Estamos falando de escrever e estamos falando de escrever a história, né? Procurador-Geral da República, segundo os principais veículos de comunicação, pediu a prisão de Renan Calheiros, Eduardo Cunha, José Sarney e Romero Jucá. Tá certo? Então, os quatro aqui. Nas investigações, né? Exatamente. E esse é o ponto. Por terem sido ou por terem tentado impedir o avanço das investigações da Lava Jato. Vamos lembrar que todo o processo da Lava Jato começou com um camarada que tentou impedir. Quando aquele doleiro Iosef lá atrás, os caras chegaram para prendê-lo e não havia ninguém ali, eles saíram. Quando eles retornaram, o ambiente dele lá, o local tinha sido mexido. O porteiro falou. Eles entraram e prenderam por estar criando obstáculos para a investigação. O senador Delcídio Amaral também foi preso exatamente por tentar articular uma fuga de uma pessoa que está sendo investigada. Então já tem precedente. Pode expressar. Eu vejo assim, o nosso Procurador-Geral da República não é irresponsável para fazer um pedido dessa natureza tão importante e conflitante para o país numa época como hoje, correto? Então, e eu acho também, JR, que ninguém está acima da lei, correto? Se eles cometeram a infração, se eles cometeram crime, então devem pagar como a lei assim prescreve. Eu acho e tenho certeza que, claro que vai haver muita resistência, né? Até porque são pessoas com influência, até mesmo no atual processo político do país, né? Mas eu vejo isso com bons olhos e dou graças a Deus, porque eu tenho certeza, como diz a palavra de Deus, que a vontade dele está sendo feita. Os planos de Deus não vão ser impedidos. E Deus está fazendo uma limpeza nesta nação. E está acontecendo aos olhos de todos, ao vivo e a cores e à luz do dia. Quando as coisas eram feitas nas madrugadas, no silêncio das noites, então agora
aparece aí a verdade. Eu concordo com o senhor, né, em gênero, número e grau, mas há uma preocupação que eu acho que todo brasileiro está tendo, dessa paralisação no nosso país, né? Tudo paralisado, os órgãos paralisados, porque o Brasil se politizou de uma forma negativa, que tudo depende de política, qualquer coisa hoje é politicagem. Então temos que tomar cuidado com isso. Não, só eu acho o seguinte, não é essa paralisia, né? Lógico que preocupa todos nós, ficamos felizes por um lado de vermos a justiça funcionando, da lei sendo aplicada a quem quer que seja, por outro lado ficamos tristes, né, de ver o país nessa situação, mas é importante nesse aspecto, se é que nós estamos dando um passo atrás, é para darmos 10 passos para frente, porque isso é fundamental para nossa democracia. A Lava Jato continua arrumando essa casa que estava suja e muitas investigações das quais nós não temos nenhuma informação estão em andamento. E essas coisas virão à tona porque a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Que Deus abençoe o nosso país. Marcela Bastos. Bom dia, boa tarde, JR, ouvintes e debatedores. E ligado à pesquisa do primeiro tema, você se considera uma pessoa de sonhos frustrados? Olha, 30% dos nossos ouvintes afirmam que são frustrados por causa dos sonhos. A alegria do Senhor Aqui. 93. Obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, apóstolo Marcos Bezerra. Deus abençoe o senhor, um grande abraço, viu? Obrigado, JR. É um privilégio estarmos aqui com essa mesa abençoada. Eu posso mandar um abraço? Claro. Para minha esposa, Márcia. a apóstola Márcia, Olha. que está nos ouvindo, a minha igreja amada querida em Nilópolis, todos os nossos irmãos, meus filhos, o Everton, o Geis, meus netos e todos aqueles que estão aqui dando audiência para 93 no horário tão maravilhoso como esse. Deus abençoe a todos. Obrigado, querido. E muito obrigado por esse momento. Deputado aí, Flávio, obrigado, querido. Deus abençoe. Agradeço o convite mais uma vez, um prazer enorme estar aqui nessa mesa tão qualificada. Agradecer ao meu amigo Haroldo de Oliveira por esse convite. Um abraço especial ao pessoal de Petrópolis, né, que ontem estivemos lá num grande debate, um grande evento que foi bastante produtivo. Nós mostramos que a verdadeira reforma política começa com cada um de nós e é isso que nós estamos percebendo de todo esse processo, um amadurecimento político da nossa população. Um grande abraço a todos. Maravilha. Daqui a pouquinho, às 14h, nessa semana de amor por todos os lados, nós vamos ter aqui o William Nascimento, a sua esposa Viviane, a partir das 2h aqui ao lado do Fabiano, nessa nossa tarde 93 muito abençoada. Pastor Valdir Miyazato, um forte abraço, querido. Deus continue a abençoá-lo. Muito obrigado, JR, obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês, conhecer todos vocês aqui. Quero agradecer a Deus pela minha esposa que está comigo hoje aqui, a pastora Cláudia, o pastor William, que está lá conosco hoje à noite lá em Irajá. E mandar um abraço para Raquel Pessoa, lá da Taquara, para a pastora Elaine de Rocha Miranda, e convidar todos para estar conosco ali na Casa da Bênção de Irajá, que vai ser uma bênção. Estamos juntos. Doutora Marluce, obrigado. Deus abençoe. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? E queria mandar um beijo para minha tia Miriam, que mora lá em Nilópolis. Olha aí. Deve estar fazendo 80 e poucos anos, tá? Não sei. Tá, tia, um beijo grande para a senhora. Maravilha. Nós vamos orar juntos nessa hora, queridos e amados ouvintes que nos acompanham pela internet. Perceberam que o nosso estúdio está lotado agora com todos os integrantes aqui, ou boa parte dos integrantes das nossas equipes do Grupo MK de Comunicação. Nós nos reunimos nessa hora juntos aqui nesse estúdio ao vivo, agora que são 12:06, nós nos reunimos agora para orar juntos e vamos apresentar os temas que nós conversamos hoje, orando como temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, mas também nós vamos orar especialmente agora pelo Mateus, que é o filhinho da Isla. A Isla é uma cantora que tem um ministério maravilhoso. Ela e o Odilon tiveram o privilégio de terem o Mateus e de terem o Lucas. Mateus passa um tempo de uma enfermidade muito difícil e nós temos compartilhado isso nas nossas redes. E essa é uma luta muito difícil, uma luta que exige uma ação médica muito precisa, exige uma reação do organismo muito grande, mas acima de tudo, exige de nós uma intercessão. O povo de Deus, quando se reúne para orar, nós já esperamos que muitas coisas boas irão acontecer pela graça de Deus. E é por isso que nós queremos convocar
todo o povo de Deus para se reunir a nós nessa hora e juntos nós vamos clamar ao Senhor pedindo a Deus pela vida do Mateus. Você que já ouviu a Eichla, você que reconhece o seu ministério, agradeça, ore, interceda, especialmente agora. Se una a todos nós e a partir de agora ainda mais, orando pelo Mateus, um jovem, um adolescente que passa por um momento muito difícil e complexo da sua vida. E hoje aqui no nosso estúdio, você que está nos acompanhando, vendo, eu vou descrevendo, estamos aqui, boa parte do nosso grupo, MK de comunicação, de mãos dadas, intercedendo juntos. Eichla, Odilon e Lucas, estamos juntos com vocês, orando pela vida do precioso Mateus, reunindo agora milhares de pessoas no mundo inteiro. Quero convidar você que está em casa para dar as mãos aí também, onde você estiver. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta corrente de fé e de oração, nós queremos apresentar a tua filha, Senhor, a Eichla, o Odilon, e especialmente, ó Deus, o Mateus, Pai. Tu és o autor da vida, a tua palavra diz que tu és o médico dos médicos, e ó Deus, o milagre está em tuas mãos, e nós queremos reivindicar as promessas que tem na tua palavra, que o Senhor é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, meu Deus, que ó Pai, esta criança seja neste momento, ó Deus, tocada por ti, ó Deus, orienta os médicos, orienta as pessoas que estão ali cuidando, Pai, e ó Deus, faz um milagre acontecer. Nós, ó Deus, nessa fé, ó Deus, queremos apresentar esta família, meu Pai, diante de Ti e declarar, ó Pai, que o Mateus neste momento está sendo, ó Deus, visitado pelo Teu poder, pela Tua graça, e nós concordamos nele ser curado em nome de Jesus para a tua glória, Senhor. Ó Deus, nós já te agradecemos porque tu és, ó Pai, aquele que cuida de nós. Ó Deus, a tua palavra diz que no dia da angústia, Senhor, o Senhor está conosco e nós clamamos a ti, te louvamos por esta rádio, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, e ainda, Senhor, estaremos agradecendo aqui pela vitória em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.